Bom dia, boa tarde, boa noite, paz do Senhor Jesus. Fala aqui, pastor falando. Como vai vocês? Tudo bem? Mais uma vez aqui, dizer que é um prazer, uma honra poder estar falando acerca da palavra de Deus com vocês. Que esse é o propósito principal do canal. Principalmente, eu acredito que na hora que você esteja vendo esse vídeo, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Todas as vezes que falarmos, mostrarmos, orientarmos acerca de algum ponto de vista, esse ponto de vista ele é escriturístico. E sendo um ponto de vista escriturístico, sem distorção, porque toda a escritura ela nos leva a Cristo. Toda a escritura ela simboliza a Cristo, principalmente do Antigo Testamento para o Novo. Ela aponta para Cristo, Cristo se revela no Novo Testamento, e depois nós temos as orientações para que nós possamos alcançar a bondade de Cristo segundo a Escritura. Mas me dá um exemplo do que você está falando da Escritura ser revelada ou mostrar Cristo. Vamos lá. Tá bom, vou pegar um exemplo. José. José é vendido pelos seus irmãos. Quem foi vendido pelos seus irmãos, seus companheiros? Jesus. É lançado na prisão. Quem foi lançado na prisão? Jesus também. Depois ele pega e se transforma no governador. Apesar de passar todas as circunstâncias, tudo que passou, humilhações, acusações, ele se torna governador. Ou seja, quem governa a nossa vida, quem rege a nossa vida, quem nos orienta, quem nos guia, você que professa a fé cristã, você que acredita em um Deus vivo, você que acredita na veracidade da Escritura, é o próprio Cristo. Naamã, por exemplo. É o que está vindo na minha cabeça assim mais claro. Naamã, ele está numa posição de conforto, tranquilidade, quietude, paz, mas só que ele olha e vê a situação daqueles deplorável. E ele fala assim, eu preciso de ir lá para fazer uma restauração. E ele pega, segundo o texto de Isaías capítulo 6, em uma reunião celeste, a quem enviarei? Envia-me a mim. E Jesus vem, já descrito, como eu já falo aqui várias vezes, lá em Pedro, que diz assim que antes da fundação do mundo, o cordeiro fora imolado. Acho que isso é interessante de ratificar aqui. E eu gostaria de falar de alguns tratamentos que o Senhor faz conosco. Os textos mais breves, para a gente poder ser direto ao ponto, é acerca de como Deus trata algumas pessoas. Uns na água e outros na lama. Eu tenho um texto aqui bacana, que é o texto de 2 Reis, capítulo 5, que na minha conta é o 6º milagre de Eliseu, porque Eliseu pede porção dobrada a Elias, que Elias faz, através do Senhor, 7 milagres. Eliseu, na sua totalidade, 14 milagres. E o último ele faz depois de morto, porque um soldado fugindo cai morto na cova de Elias. E quando toca nos ossos de Elias, ou melhor, ele é jogado na cova onde Elias estava morto. E quando toca nos ossos de Elias, ele ressuscita e corre do local. Coisa interessante, né? Que diz assim, eu vou me ater ao texto para que vocês possam, mas está lá em 2 Reis capítulo 5, né? Que existia Naamã, chefe do exército do rei da Síria, e era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. Vamos lá, já sabemos que ele tinha um valor aos olhos de Deus, porque Deus tinha dado livramentos a ele, mas vamos ver o decorrer. Ele era leproso. Essa é a parte 1 do vídeo, tá? Os tratados na água e os tratados na lama. Vamos continuar na parte 1 aqui, tá? Eu vou ler aqui. Isso, no 8, versículo 8. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã e seus cavalos com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo,
vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Um ponto, uma sintonia fina aqui no texto. Naamã, ele chega, porque ele tinha posição. Vamos imaginar assim que o coronel do exército venha na sua cidade, no seu município, no seu bairro, onde quer que seja, à procura de alguém que tem, vamos dizer, à procura de alguém da medicina, um médico, que poderia curá-lo. Aí, no caso, ele estava procurando a cura e achou através do profeta de Deus, orientado pela sua serva, que foi levada cativa e trabalhava em sua casa. Ela orientou: na minha terra tem profeta, tem alguém que pode resolver sua situação, a sua circunstância lá. Vai lá. Ótimo. Naamã chega, eu acredito, pensando que ia ser muito bem recebido, muito bem tratado. O pessoal avisa, por ordem de Eliseu, dizendo: olha, manda Naamã vir aqui. Fala com ele, manda Naamã vir aqui, porque tem profeta aqui em Israel. Né? Naamã chega, pensando que ia ser bem recebido. Aí Geazi, que era o auxiliar de Eliseu, fala assim: Naamã tá chegando aí, vamos abrir a porta, vamos arrumar a casa para ele receber. Eu falei: não. E aí, Naamã? Opa, tudo bem. Faz o seguinte, 10. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, sua carne tornará e ficará purificada. Presta atenção. Eliseu não vai até Naamã. Por que Eliseu não vai até Naamã? Primeiro, Eliseu era profeta. Segundo, existia uma ordem em Israel, uma lei em Israel, que se você está lá em Levítico 14, 7, que vai dizer o seguinte, que quem era leproso não podia estar em convívio social. Mas Naamã escondia as suas lepras por baixo das armaduras. Mas imagina a dor que aquele cara sentia, mano. Imagina quando... Eu não sei como funciona o processo da lepra, mas eu estou falando para a gente imaginar a dor, como que era o desconforto. Vamos imaginar que a lepra é como se fosse uma assadura, né? Você vê que uma criança às vezes sofre, a gente adulto às vezes tem assadura também, né? Principalmente pessoas que às vezes estão acima do peso, sofrem com algum tipo de assadura, por conta de excesso de suor, alguma coisa. Mas vamos imaginar esse incômodo assim. E aí, ele só fala: olha, manda lá uma mensagem, olha, fala para ele se banhar 7 vezes lá. E não recebe. Por que não recebe? Simples. Porque todo milagre, ele é acompanhado por obediência. Todo milagre é acompanhado por obediência? Sim. E se a gente pegar vários textos aqui na Bíblia, você vai pegar 2 Crônicas, capítulo 20, você vai pegar a ressurreição de Lázaro, você vai analisar e você vai ver assim, que Jesus ele dá uma ordem, e essa ordem ela vai sendo cumprida. Mas eu tenho que ser obediente, tenho que ser certinho. Não, vocês não estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque o milagre também, muitas das vezes, não depende de que você seja uma pessoa casta a vida inteira. Você tropeça, você cai, Deus te sustenta, você se levanta. Mas aqui está dizendo que Deus deu vários livramentos para Naamã. E não quer dizer que Naamã foi liberto da lepra. Não quer dizer porque Deus te dá livramento que Deus vai ser a favor de tudo. Que você não vai passar por uma enfermidade, que você não pode passar por um desemprego, que você não pode passar por uma luta. Isso é um ensinamento errôneo. Mas eu quero dizer para você que o milagre veio através da obediência, porque o portador do milagre, o representante de Deus na terra naquele momento, foi obediente. Mais uma vez, o típico de Cristo, porque para que Cristo pudesse nos resgatar, fazer o milagre do resgate, ele foi obediente e não morreu de dor de cabeça, não morreu de infarto fulminante, não morreu atropelado, não morreu porque dormiu e caiu da montanha, não morreu porque dormiu e caiu de uma janela ouvindo uma pregação, não. Foi morto, entregue à morte, e não foi a qualquer morte, foi a morte de cruz. Então o Senhor Jesus, detentor do nosso milagre, ele foi obediente. Mesma coisa de Eliseu, dizendo. E aí ele diz, ele fica meio que indignado, porque muitas vezes a gente quer chegar na casa das pessoas e achar: não, vai ser assim, o médico vai me dar uma bezetacil, o doutor vai marcar já a minha cirurgia. Não, você vai fazer exame. E a gente não quer passar pelo processo. E aquele, acontece. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel?
Não me poderia eu me lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram assim, e disseram: meu pai, se o profeta dissera alguma coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do nome de Deus, e a sua carne tornou como a de um menino e ficou purificada. Muitas das vezes Deus vai tratar você na água. Você precisa de tomar um banho, você precisa de receber a água purificadora de Cristo. Por mais turva que pareça a forma e o jeito que o Senhor vai fazer o milagre, vai fazer acontecer, vai fazer a transformação na sua vida, você precisa de se submeter a esse processo de purificação, de lavagem. E você pode ver que no decorrer do texto, que diz assim, ó: então o homem de Deus voltou a ele e toda a sua comitiva veio, pôs ele diante e disse: eis que tenho conhecido em toda a terra, não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Ele quis pagar, mas o profeta disse: porém disse ele: vive o Senhor, cuja presença estou, que não a tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Então disse Naamã: seja assim contudo, dê a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Você pode ver que o texto no 14, depois que ele mergulhou, ele voltou e aí o profeta o recebeu e conversou com ele pessoalmente. Jeremias 23 vai dizer: por acaso sou apenas Deus de perto e não também Deus de longe? Então o mesmo profeta que disse: ei, desça 7 vezes através do mensageiro, é o mesmo profeta que recebeu posteriormente limpo. Muitas vezes aqui em vida nós vamos ter que passar por processos que vão ser desagradáveis aos nossos olhos, mas você pode ter certeza que o detentor do milagre da sua vida vai se apresentar porque ele te vê limpo. Então que nós possamos respeitar esse processo. Se for para você ser tratado na água, não olhe as dificuldades e as lutas. Mergulhe no tratamento que o Senhor está te oferecendo. Nós vamos dar prosseguimento nesse vídeo na parte 2. Que Deus abençoe, que vamos falar das pessoas que são tratadas na lama. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para que você possa aí receber as informações dos novos vídeos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.